Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Hoje contamos com a presença dos senadores Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, e Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Os dois apresentaram em conjunto um projeto de lei criando o Fundo do Petróleo para a formação de poupança para a educação básica e inovação. Ou seja, ambos propõem que parcela significativa da riqueza do pré-sal seja aplicada em educação básica e em ciência e tecnologia. E a destinação dos recursos advindos da exploração do petróleo é justamente assunto que está na pauta do Congresso. Como se sabe, uma proposta aprovada na Câmara, a proposta Ibsen-Pinheiro, redistribuindo integralmente os royalties aos estados e municípios, foi aprovada, mas sofreu o veto do presidente. Esse veto deverá ser, em breve, submetido ao plenário do Congresso e poderá ser derrubado se não chegar consensualmente a um modelo de divisão dos recursos do petróleo do pré-sal. Senador Aloísio Nunes, começando com o senhor, como é que o senhor se posiciona nessa polêmica? Como é que o senhor acha que os royalties devem ser distribuídos? Só uma pequena introdução para o nosso telespectador, que às vezes talvez não seja versado no assunto. O petróleo, como é óbvio, se encontra no subsolo. E a riqueza do subsolo, os recursos minerais, são de propriedade da União, do governo federal. E esse petróleo, essa riqueza, ela é explorada pela Petrobras e outras empresas privadas que podem explorar também, né? E uma parte dos recursos provenientes dessa exploração fica com quem é dono do subsolo, que é o governo federal, que é a União. Historicamente, já houve uma distribuição desses recursos por parte do governo federal. A primeira delas, Cristóvão, você se lembra disso? Você não era nem nascido na época, eu acho, mas foi o Getúlio Vargas, para aprovar o monopólio estatal do petróleo, em 1953, ele ofereceu para todos os estados brasileiros uma partezinha daquilo que caberia ao governo federal. Aí começou a participação dos estados, para ter o apoio político dos governadores. E tem lá até hoje uma pequena parcela que vai para todos os estados. Com a descoberta do petróleo na plataforma continental, os estados que são, digamos assim, lindeiros, né, aos campos petrolíferos, passaram a reivindicar uma participação maior nesse resultado, que a União passasse a eles uma participação maior. Por quê? Porque eles alegavam que a exploração do petróleo trazia custos de infraestrutura, construir escola, construir casa, esgoto, enfim. Poluição, né? E que ela deveria ser, esses estados deveriam, e os municípios deveriam ser compensados por esse impacto ambiental. Daí é que a partir daí se colocou na Constituição de 88 o direito dos estados a receberem, estados e municípios receberem uma parte desses royalties, que são recursos que cabem à União, royalties de participação especial, aos estados como em caráter compensatório do impacto negativo que essa indústria petrolífera poderia trazer, né? Então, ela tem um caráter compensatório. Acontece que com a descoberta do pré-sal, houve um alvoroço geral. O pré-sal é muita coisa, vem muito petróleo e é muito dinheiro e muita riqueza. E fica muito distante da costa. Fica muito distante da costa. Então, aí começou uma pressão muito forte dos estados e municípios brasileiros para, independentemente dos impactos negativos que a extração do petróleo poderia trazer sobre as suas infraestruturas, sobre as suas finanças, poderem receber uma parte do dinheiro. E aí você tem hoje uma grande confusão, uma queda de braço entre estados produtores, estados não produtores e governo federal, cada um querendo pegar uma parte maior dessa riqueza e que, em grande parte, está ainda lá no fundo do mar, e bem no fundo, né? Eu sou favorável a que se mantenha o princípio constitucional da compensação. Quem está recebendo hoje e já está com seu orçamento já comprometido, já contando com aquele dinheiro, continua recebendo, segundo o critério compensatório. Agora, acho que nós temos que evitar que esse recurso, que em grande parte ainda está por ser explorado, se evapore.
vai embora. Fuja pelos dedos. Né? Uma riqueza que é não renovável, de repente ela se esgota. Aliás, uma experiência que muitos países protagonizaram, quer dizer, países ricos em petróleo que não souberam aproveitar os recursos do petróleo. Exatamente. E nós mesmos, como lembrou Cristóvão Buarque recentemente, num discurso que fez no plenário, fomos vítima disso. Não é? O Brasil, o ouro do Brasil impulsionou a Revolução Industrial na Europa. Portugal pegou esse ouro, se especializou na exportação para a Inglaterra e o dinheiro foi embora e não sobrou nada. Nós queremos evitar isso.